Tá, Hiperativo, e a ONU? Como é que funciona aí as Nações Unidas? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Essa é a aula 14 do nosso extensivo. Para você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direto ao ponto. Continuando no tema de globalização e geopolítica, nessa aula eu explico sobre a Organização das Nações Unidas e suas agências e organismos supranacionais. O que são, para que servem, como eles surgiram e funcionam até hoje. Mas vamos fazer assim, assista essa videoaula, dá joinha, se inscreva se você chegou agora e lá no final do vídeo eu vou deixar um link com uma lista de exercícios sobre o que eu falei aqui para ver se você prestou atenção em mim e tá pronto para mitar no Enem, ok? Partiu gabaritar? Nesse contexto de globalização em que vivemos, é certo que os países mantêm mais contatos entre si e isso facilita as decisões e diminui o risco de mal-entendidos. No entanto, vários autores concordam que nas questões geopolíticas não existe força capaz de barrar ou determinar suas ações dos países. O cientista político John Mearsheimer, em seu livro A Tragédia das Políticas das Potências, diz que o sistema internacional é composto por estados independentes que não possuem qualquer autoridade central acima deles. Podemos dizer então que o conjunto dos países do mundo é um sistema anárquico, ou seja, cada um tem suas próprias regras e valores e ninguém pode se meter na vida do outro. Mas para organizar as relações econômicas, políticas, militares, sociais ou qualquer outro tipo de contato entre os países do mundo e também evitar que role alguma treta entre eles, várias nações abrem mão de parte dessa soberania para manter uma espécie de política de boa vizinhança. Eles concordam em se submeter às regras criadas em conjunto para que as relações ocorram da melhor maneira possível. E é aí que surgem os organismos supranacionais. Se recorrermos à história, podemos citar o primeiro organismo supranacional formado somente no século XX. Era um organismo que buscava tomar decisões a nível mundial, impedindo conflitos armados e desastres humanitários. A Liga das Nações, organismo criado após o fim da Primeira Guerra Mundial e que tinha como objetivo maior assegurar a paz mundial para que não se repetissem agressões como observado na Grande Guerra que tinha acabado de acabar. Só que, como sabemos, se a Liga das Nações tivesse vingado no fim da Primeira Guerra, a Segunda Guerra não teria acontecido, certo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim os países resolveram se organizar de fato. E surgiu a partir daí alguns organismos importantes até hoje no cenário geopolítico mundial. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Organização dos Estados Americanos, a Organização para o Desenvolvimento Econômico, entre várias outras. Mas falaremos aqui da maior e mais abrangente de todas as organizações, a ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU tem como principal objetivo manter a paz e a segurança internacional, bem como desenvolver a cooperação entre os povos. Ela busca solucionar os problemas sociais, humanitários, culturais e econômicos, promovendo o respeito às liberdades fundamentais e aos direitos humanos. Com sede em Nova York, a ONU compreende 5 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho Econômico e Social. A Assembleia Geral da ONU é composta pelos representantes de todos os países membros, tendo cada um direito de voto. Sua função é discutir os assuntos relacionados com a paz, a segurança e o bem-estar, e assim como a justiça no mundo. Apesar de ser o parlamento do mundo, esse órgão não pode tomar decisões, mas só apresenta votos de recomendação e função consultivas. O Secretariado-Geral da ONU é dirigido pelo Secretário-Geral, a principal autoridade da ONU que tem a função de administrar a instituição. É eleito por 5 anos, com direito à reeleição, pelo Conselho de Segurança e aprovado pela Assembleia Geral. O Conselho de Segurança. Ele é considerado o órgão mais importante da ONU. Cabe ao Conselho manter a paz mundial. Ele pode propor acordos ou decidir ações armadas. E ele é composto por 5 membros permanentes com direito a veto. Ou seja, se não houver consenso entre esses países sobre qualquer decisão, nada ocorre. E são eles: os Estados Unidos, a Rússia, que herdou a cadeira da extinta União Soviética, o Reino Unido, a França e a China. Além disso, há 10 indicados pela Assembleia Geral para um período de 2 anos. E essas cadeiras sempre são organizadas baseadas em um critério de regionalização: 2 assentos para o continente africano, 2 para a América Latina e Caribe, 2 para a Ásia, 2 para a Europa Ocidental e outros países como Canadá, Israel, Austrália ou Nova Zelândia, 1 para a Europa Oriental e um
um último para países de origem árabe. O Brasil, entre outros países, reivindica a ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança e também sua participação entre eles. O Conselho Econômico e Social. O objetivo deste conselho, chamado de Conselho Econômico e Social, é de promover o bem-estar econômico e social das populações. Ele atua por meio de comissões, também coordena agências especializadas, que têm por objetivo criar e regular ações e disputas em diversas áreas, e são algumas delas: a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura, a OMS, Organização Mundial da Saúde, e a OMC, Organização Mundial do Comércio. Existe ainda a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão jurídico da ONU, com sede em Haia, nos Países Baixos. A ONU conseguiu a adesão da maioria absoluta das outras nações, passando a ser o fórum de discussão mais importante do globo, sem, no entanto, ter aí de obrigar os países a seguirem de suas decisões, tratando apenas de recomendações. Mas apesar dessa entidade exercer uma grande influência no mundo, suas ações estão subordinadas às vontades dos seus países membros, sobretudo aqueles que compõem o Conselho de Segurança. É inegável o papel histórico da ONU na mediação de conflitos e ações para evitar as guerras, mas a sua estrutura engessada também tem provocado longos impasses entre as potências, impedindo o órgão de cumprir sua principal missão, a garantia da paz. O principal caso é a questão síria, que desde 2011 e até o momento da gravação deste vídeo, o país está mergulhado em uma guerra civil que já matou cerca de 500 mil de pessoas e provocou o deslocamento de 5 milhões de sírios. As rivalidades entre Estados Unidos e Rússia, nesse caso, restringem o papel da ONU no conflito. Os norte-americanos querem derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad, enquanto a Rússia defende a sua permanência. Dessa forma, como os dois países têm poder de veto, acabou criando aí uma paralisia no Conselho de Segurança, que é o órgão capaz de impor sanções à Síria e autorizar missões de manutenção de paz. E aí, gostou dessa aula? Então agora é sua vez de imitar. Clica aqui nesse card do lado que eu coloquei na descrição dele um questionário para você testar o que você aprendeu. Você vai responder as questões e eu já te deixei lá na resolução o que você acertou ou você errou, ok? E claro, dá aquele joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal e chama a galera toda para vir ser aluno, pois é isso que me incentiva a gravar cada vez mais vídeos para fazer você imitar em geografia. Toda semana tem uma aula nova por aqui, então fica ligado aí no meu canal para ficar craque e fazer o Enem, os vestibulares, concursos militares e até as atividades da escola brincando, caro aluno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau!